Tanto assim que as Santas Casas estão engrossando uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o piso da enfermagem, o aumento do piso salarial da enfermagem, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, não contra os enfermeiros, quero crer eu, mas porque não há dinheiro que chegue, né? Você não fecha a conta. Para falar um pouco sobre isso, está com a gente o presidente da Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, o Mirocles Vera. Mirocles, muito bom dia, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Falei certo o seu nome, né, primeiro? Falou sim. Tá bom. É um nome um pouco diferente, mas falou. É Mirocles Veras, meu nome. Então tá bom. Ô Mirocles, é isso, né? Nada contra o aumento salarial dos enfermeiros, desde que tenha dinheiro para pagar, né, Mirocles? Não, pelo contrário, certo? Os enfermeiros são importantes demais das nossas instituições hospitalares, como os médicos, como os fisioterapeutas. Nós acompanhamos esse processo do piso na Câmara e no Senado de uma forma muito próxima, discutindo e sempre apoiando, certo, a valorização dos enfermeiros. As Santas Casas, os hospitais filantrópicos, todos sempre apoiamos. Mas o que tinha acordado na Câmara e no Senado é que teria a fonte de financiamento. Nós representamos 70% do atendimento da alta complexidade no nosso país e 50% da baixa complexidade. Trabalhamos efetivamente em nossas tantas casas com no mínimo 70% do SUS e tantas outras que trabalham 100% do SUS. Então, é a importância da enfermagem, a importância de outras classes é reconhecida por nós. Como não veio a fonte, como nós podemos pagar um impacto numa folha de pagamento que dá de 60% a 100% do valor do pagamento. E nós não temos como repassar, já que nós trabalhamos, certo, com um contrato nos municípios e nos estados, através de uma tabela que já vem muito defasada. Nós somos subfinanciados há muitos anos. Então, isso aí impactou de uma forma definitiva. E aí, como você disse, né, nós entramos com um amigo Curtis de uma ação no judiciário para que possamos discutir uma fonte de renda, porque possamos discutir a forma de pagamento. Porque se nós não viermos a discutir, se nós não conseguirmos essa fonte de renda, o problema é de desemprego, tanto para a enfermagem como para demais classes. Porque não existe, não fecha a conta, nós não temos como já pagar no dia 5 essa folha. Não pagando essa folha, vai gerar aos nossos hospitais um problema muito grave. E esse problema muito grave leva, naturalmente, os hospitais a tentarem enxugar, a tentarem diminuir o serviço. E diminuindo o serviço, ou até fechar instituições, nós estamos falando aí, naturalmente, de um problema que não é só para Santas Casas, é para o Sistema Único de Saúde. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo aqui, inclusive já ia até emendar uma pergunta aqui, Mirocles, em relação a isso, porque o que o senhor disse é que todo esse diálogo foi acompanhado, né? Já há muito tempo essa revisão do piso vinha sendo discutida no Congresso, isso é real. Agora, foi apresentado, e pelo menos as entidades de enfermagem defendem isso, um relatório de impacto financeiro que foi aprovado com esse piso, né, da enfermagem, mostrando viabilidade da proposta. Não, isso não é real? O que esse relatório mostra de impacto e de onde viria essa grana? Qual que é a fonte? Não, repito, não existe até hoje a fonte de financiamento. O que foi votado sem fonte de financiamento. O presidente sancionou uma lei sem fonte de financiamento. Os estados e os municípios, eles terão 6 meses até o final do ano para conseguir agrupar as suas instituições hospitalares, os enfermeiros também, no município e estado, até o final do ano, e nossas entidades filantrópicas e a iniciativa privada têm que, de imediato, colocar e pagar, sem nenhuma fonte de financiamento. Existe aí um estudo, através do Ministério, através da Câmara, que seria a questão, se aprovado o jogo, se aprovado a questão de outros recursos. Mas a fonte, eu posso afirmar e assegurar, hoje, a lei não existe fonte de recursos para as Santas Casas e hospitais filantrópicos. E outra coisa,
certo? Nós não estamos falando aqui, certo, de receber recursos. Nós estamos falando de contrapartida, porque as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, eles têm um contrato com o SUS de contrapartida de um serviço. E esse serviço, repito, ele já é conhecido, um subfinanciamento enorme, que já estão todas as Santas Casas com uma dificuldade enorme. E nós viemos a discutir também com o Ministério da Saúde, com os estados e os municípios, a questão de outra forma de financiamento. Porque um financiamento que financia, no máximo, 40% a 60% do custo das nossas entidades. Agora imagine, certo, as nossas entidades não podendo daqui a 2, 3 meses pagar, fechando os seus serviços, fechando a sua Santa Casa, como será o atendimento aos brasileiros? Como será o atendimento àquelas pessoas que têm tratamentos oncológicos, as cirurgias cardíacas, a neurologia, porque a alta complexidade, eu vou repetir, 70% quem atende somos nós, são as Santas Casas, certo? Então, é um problema muito sério, já está aprovado. Nós temos até o dia 5, se o judiciário não se pronunciar favoravelmente a uma liminar que nós estamos pedindo, certo? Na verdade, a ação foi CSN que saiu, é o sindicato, nós entramos com amigos cures, já tive essa semana no gabinete do ministro, para mostrar o impacto que essa lei vai trazer para a saúde dos brasileiros. Nada, repito aqui, você falou muito, muito bem, contra os enfermeiros, contra a valorização. Mas alguém, certo, que é o Estado brasileiro, tem que arcar com esse custo. E, repito, não existe nenhuma fonte e não existe nenhuma ainda posição do Ministério da Saúde e de alguns estados, alguns municípios para pagamento desses valores. A maneira de conseguir custear isso, então, seria pela revisão da tabela do SUS ou vocês têm algum outro tipo de proposta? Olha, só nas Santas Casas, levantado pelo Ministério do Trabalho, só o piso, sem falar em férias, sem falar em horário noturno, o impacto que vai na nossa Santas Casas é de 6,3 bilhões. Imagine nós, repito, já com a dificuldade que vem as Santas Casas, historicamente, pelo subfinanciamento, ter que absorver 6,3 bilhões. Então, o que teria esse valor, certo, era que o governo federal tivesse uma fonte e repassasse esse recurso, certo, para nossas instituições, de acordo com o impacto financeiro de cada instituição. Esse valor que eu estou dando para os senhores, esses valores são oficial do Ministério do Trabalho, de acordo com cada CNPJ das nossas instituições. Então, o governo federal, certo, os municípios, é oficial, sabe quanto irá impactar só no piso. Então, era a forma, certo, de repassar esses valores para que nós possamos repassar para os nossos enfermeiros e enfermeiras em todas as nossas instituições. Nós estamos conversando com o presidente da Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, o Mirocles Vera. Mirocles, é uma tragédia mesmo, né? Eu fico imaginando, porque aí é o seguinte, é aquela história do cobertor curto, né? Puxa de um lado, descobre do outro. Não dá, óbvio, pelo que você falou, para os hospitais bancarem esse aumento, porque não tem recurso que chegue, mas eu fico imaginando também, se essa ação na justiça for acatada, qual vai ser a reação da entidade, dos enfermeiros. Vai criar um conflito entre as duas partes que são as vítimas da história. Tanto os hospitais quanto os funcionários são vítimas na história. Longe aqui de querer ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas não seria mais adequado que a entidade que representa os hospitais não fosse contra, digamos, esse repasse, esse aumento, mas a favor de uma mudança agora da tabela? Não juntaria mais as partes, Mirocles? Nós estamos discutindo isso há muito tempo. Eu não digo nem o aumento da tabela. O que nós queremos é discutir uma nova forma de financiamento, né, para nossas instituições. Nós temos um custo, comparando um hospital federal, 7 vezes a 10 vezes menos. Nós, brasileiros, pagamos a um hospital federal 7 vezes a 10 vezes mais do que pagam a Santa Casa. Né? Então, nós estamos querendo discutir o nosso financiamento. E se nesse financiamento, certo, nesse subfinanciamento que existe hoje, vier o valor agregado
ao custo da enfermagem, nós pagaríamos tranquilamente. Só que já existe, nós estamos falando daqui a 20 dias, 15 dias, nós temos a folha para pagar. O caos já está. Eu não tenho nada, repito, eu sou presidente de uma entidade, eu sou no Piauí, eu sou presidente de uma entidade que tem 83 anos, certo? Tem uma discussão com nossos enfermeiros, com as nossas enfermeiras. As nossas santas casas têm conversado com os enfermeiros. Não é porque nós não queremos pagar, não existe nenhuma crise entre as santas casas e os enfermeiros, é porque não podemos. A Maria Rita, da Bahia, da Hospital Irmã Dulce, já conversou, já colocou para os seus enfermeiros, certo? Não adianta você querer fazer uma coisa sem poder. Então, a questão nossa é porque entregaram uma conta para nós, instituições hospitalares de santas casas, hospitais filantrópicos, pagar sem ter a condição. Qual vai ser a alternativa, então? Se daqui a 20 dias não acontecer nada, né, vai ter que pagar. Vai ter demissão? Que cenário que você vislumbra? Infelizmente, cada instituição, né, vai ter a sua ação. Cada Santa Casa, todas elas são independentes, são 1.824 Santa Casas e hospitais filantrópicos no país. E, infelizmente, por não poder, eu não estou falando que não queremos, eu estou falando que não podemos. A grande maioria das Santas Casas e hospitais filantrópicos do país, ele não tem como pagar um impacto em sua folha de 60% a 100% que vai ter. Não tendo como pagar, é como você colocou, é o caos, é o fechamento de serviços, é o fechamento de Santa Casas, é o fechamento, consequentemente, de desemprego não só para os enfermeiros. Já está existindo desemprego. Os enfermeiros sabem disso. Nós estamos fazendo uma pesquisa, não só nós, como todos os hospitais brasileiros, para já mostrar o que vai de imediato impactar no desemprego por a própria classe de enfermagem. Já está tendo desemprego. Os enfermeiros sabem disso. Então, esse desemprego, nas nossas fechamentos, nos nossos serviços, nas nossas santas casas, não é só o enfermeiro, vai ser o médico, vai ser o fisioterapeuta, vai ser a administração, porque nós não temos como arcar, infelizmente, com o piso da enfermagem. Agora, Mirócles, a gente está no ano eleitoral, a gente sabe que essa discussão de orçamento é muito complexa, é um momento delicado para que haja essa discussão e também para a imposição de um reajuste desse tamanho da maneira que está sendo feita. Há alguma outra alternativa de negociação que vocês possam fazer ou já estejam fazendo até, por exemplo, não só com o governo federal, mas governos estaduais também, prefeituras, de alguma maneira, negociação região a região, estado a estado, Santa Casa a Santa Casa, para que cada situação possa ser analisada de maneira individual e quem sabe, né, em algum dos casos, a gente ter uma acolhida, uma renegociação de valores para poder manter o piso e também manter os serviços? Nós, a CNB, aconselhou, certo? E hoje, das 1.800, nós já temos quase 1.000 ofícios, cópias de ofícios, certo? Que os seus gestores, que seus hospitais, diretores, provedores e diretores das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil encaminharam para os estados e os municípios. Nós somos contratualizados, o vínculo contratual nosso é com o estado ou município ou a União, mas a grande maioria, por os municípios e os estados terem a gestão plena, a vinculação conosco é através de municípios, estados e municípios. E todos nós já demonstramos, certo, o impacto da folha, encaminhamos a folha e o impacto da folha para os estados e os municípios que têm vinculação contratual com as nossas Santas Casas, pedindo um impacto. Só que, infelizmente, né, eu estou falando que isso não tem uma resposta de imediato. A grande maioria dos municípios dizem que não tem como arcar por a questão financeira, por uma questão, naturalmente, de seu orçamento que não estava previsto, e criou-se aí o problema da mesma forma, né? Então, o que você está colocando, nós já fizemos, já encaminhamos para os estados e municípios. Vai ter algumas Santas Casas, alguns estados e municípios que podem, naturalmente, arcar com esse custo, ótimo. Nossas Santas Casas, de imediato, colocaremos e pagaremos aos enfermeiros. Só que nós estamos falando de 70% do serviço prestado da alta complexidade e 50% da baixa, que o sistema tem que ter uma resposta de imediata, seria todas as Santas Casas. Eu vou dar um exemplo aqui no meu estado do Piauí.
O Hospital São Marcos, ele tem 95% do atendimento no estado da parte de oncologia. É público. Ele já anunciou que não tem como pagar, já encaminhou para o município e para o estado, e ele disse que não tem como pagar. E se não tiver, vai fechar. Imagine o estado do Piauí, uma entidade filantrópica que tem 95% da assistência oncológica, fechar. Ô, Mirócles. Isso existe em tantos outros municípios. Então, você falou bem, né? São várias unidades e cada uma tem a sua gestão. Em relação a São Paulo, por exemplo, eu lembro bem, essa crise da Santa Casa vem de longa data, não é de hoje, né? Exatamente. E eu até fui resgatar uma reportagem aqui, viu, Ana, Mirócles e ouvinte, de 2013. 2013. E aí se falava da crise da Santa Casa aqui de São Paulo e tal, e na época, o então secretário de Saúde, Davi Wipp, que hoje é de novo secretário da Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento, ele falava, viu, Mirócles, de má gestão da Santa Casa aqui de São Paulo. Ele mostrava nas contas dele que havia um repasse de 34 milhões por mês na época e que a Santa Casa dizia que conseguiria se manter com 32, mas a Santa Casa não confirmava esses 34, para dizer que havia uma guerra de números aqui e o secretário à época dizia que havia má gestão. Confesso que não sei se de lá para cá se confirmou a má gestão, se alguma coisa melhorou, mas isso é algo que é recorrente também, Mirócles, de se falar que as Santas Casas muitas vezes padecem por má gestão. Tá, então eu vou te perguntar, tá, como é que uma diária de UTI hoje, o valor que paga o Sistema Único de Saúde é R$800 e o custo em nossos hospitais, fácil de demonstrar, é de R$2.500 a R$3.500. Como é que pode ter uma gestão se você não paga nem o custo? E nós não, repito, as Santas Casas, a CMB, não vem aqui ao Estado, ao município e à União pedir recursos. Nós queremos ser remunerados de uma forma justa. E faz mais de 10 anos que não se aumenta, certo, essa chamada tabela. Por isso que eu não falo tabela, eu falo de uma forma de remuneração justa, orçamentado, como é os hospitais universitários brasileiros, como é os hospitais públicos brasileiros, com um custo, repito, 10 vezes maior. Nós, brasileiros, pagamos a entidades públicas 10 vezes maior. Nada contra. Eu queria só que as nossas entidades fossem remuneradas. Aí sim, se for remunerado de uma forma justa, vamos discutir a questão de gestão, que, naturalmente, de 1.824 instituições, pode ter alguém que tenha má gestão, mas como é que tem gestão pagando menos do que o custo? Como é que você consegue pagar menos do que os custos? Tanto que a iniciativa privada, que hoje domina certa parte de hemodiálise, já oficializou para o Ministério da Saúde parar, certo, os serviços porque os custos não pagam. Nós somos entidade privada sem fins lucrativos. E você pode perguntar, mas Irox, por que vocês continuam a Santa Casa prestando o serviço ao Sistema Único de Saúde? Pela nossa missão. Antes da Constituição de 88, que é dever do Estado bancar a saúde de todos os brasileiros, nós prestávamos serviço através de doações. Só que nossas entidades, elas cresceram, certo? Através do Sistema Único de Saúde, com a missão de prestar serviço. Então, essa missão, certo? Continuamos querendo prestar serviço aos mais humildes. E por isso existe um endividamento da nossa Santa Casa, só na Caixa Econômica, de mais de 10 bilhões de reais. Então, nós estamos bancando a saúde pública dos brasileiros na área hospitalar, que é um dever do Estado brasileiro. Então, a questão, repito, de gestão de 1.800, eu não posso garantir que tenha as 1.800 com a boa gestão, mas com um custo desse que repassa as nossas entidades, não existe nenhum grande administrador, nem ninguém que possa realmente arcar com isso. Nós sobrevivemos com doações, nós sobrevivemos, algumas nossas instituições trabalham com a saúde suplementar, que colocam os recursos da saúde suplementar dentro do Sistema Único de Saúde para manter as instituições, manter seus serviços. Bom, agradecer então aqui ao Mirócles Vera, presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. Obrigada pela conversa, a gente vai acompanhar os desdobramentos agora dessa decisão, né, que foi tomada na Justiça nos próximos dias. É um prazer. E a decisão da Justiça, que foi pedida na ação, e nós, como amigos curas, entramos, pedimos a liminar, é para discutir
nós não discutimos o direito dos enfermeiros quanto à sua remuneração. Repito, nós estamos aqui só querendo um tempo, né, para ver a fonte de financiamento, para que nós possamos pagar e remunerar de uma forma justa aos enfermeiros que tanto fizeram e que tanto fazem pela saúde dos brasileiros através das nossas entidades filantrópicas, nossas Santas Casas. Valeu, Mirocles. Boa sorte para você, bom final de semana. Tá. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Agora